estimado Padre Pedro, diácono Homédio, queridas famílias, internautas que nos seguem. Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Água Fria, Goiás. Essa paróquia é tão bonita, tão cheia de vitalidade, celebra a Semana Nacional da Família sempre depois da Assunção de Nossa Senhora, em razão da Romaria do Muquem, que acontece sempre até o dia 15 de agosto. Agradeço ao Padre Pedro, ao nosso diácono e à pastoral familiar, por esta preocupação bonita de enaltecer esta semana com esta temática tão importante da Semana Nacional da Família, que nós celebramos no Brasil desde o início dos anos 90. É um trabalho coordenado pelo setor família da nossa Conferência Episcopal, que tem atualmente como responsável Dom Ricardo, da Diocese de Rio Grande, do Rio Grande do Sul, e o Padre Crispim. E juntamente à equipe deles, todos os anos, editam a Hora da Família, com temas muito apropriados, e dinamiza a nível nacional a Semana Nacional da Família. Falar de família nunca é demais. Família é uma realidade que ela está além das nossas compreensões, porque ela está no querer de Deus. Aquilo que é de Deus é muito profundo e a gente não dá conta de compreender. Deus quis a família. Daí que a Igreja Católica, nesses seus 2000 anos, sempre trabalhou a família e compreende a família como uma realidade natural de Deus. Deus quis que a pessoa humana tivesse uma família e que esta família fosse a sua primeira escola, sobremaneira a escola do amor. E Deus quis mais. Já no Antigo Testamento, quando cria o homem e a mulher e destina um ao outro para o amor e a procriação dos filhos, ali já havia uma graça muito especial dada à família natural, querida por Deus, instituída por Ele, como realidade sobrenatural. E Deus disse: crescei, multiplicai e dominai a terra. E todo o Antigo Testamento, ele gira em torno da família e valoriza a família. Nós temos cenas maravilhosas, extraordinárias no Antigo Testamento sobre a família. O casamento de Isaac e Rebeca, por exemplo, que história linda. Que mensagem bonita nós temos no relato que a Sagrada Escritura, no livro do Êxodo, nos fala do casamento de Isaac e Rebeca, que tem uma pessoa muito importante no meio dessa história, que chama-se Eliezer, amigo de Abraão, a quem Abraão fez que ele proferisse um juramento de buscar uma esposa adequada para o seu único filho, Isaque, que representa já tipologicamente a imagem de Cristo, sobretudo por causa daquela cena do sacrifício no Monte Moriá, e Rebeca, a sua esposa, que representa a igreja, que São Paulo já fala tanto para nós disso.
Eliezer vai à terra de Abraão e, chegando lá, quando ele encosta suas tropas à beira do poço de Lacai-Roi para tirar a água, lá estava uma moça bonita. E por acaso era parente de Abraão. E quando ele olha aquela moça, os raios da tarde do sol batendo seus cabelos, dando-lhe um ar de sobrenaturalidade, Eliezer teve a moção de Deus no coração. Esta é a esposa do meu amo. E ele então chega para a moça e pede que ela dê água aos seus camelos. E ela o faz. E ele trata aquela moça muito bem e ela o convida para passar a noite na sua casa. E lá com seus pais, Eliezer, então, revela o seu projeto. Ir à casa, à terra de Abraão, aos caldeus, para buscar uma esposa para o filho do seu amo. E ele conta a história. E todos ficam impressionados. E ele abre então os cofres e começa a dar os presentes àquela jovem e à sua família, os braçaletes de ouro, aquelas pérolas preciosas, todos aqueles enfeites próprios para as mulheres, e diz para ela: isso é um pouquinho da riqueza do meu amo. E todos foram consórcios em deixar partir Rebeca com Eliezer para a terra de Abraão. E ele a leva. Veja que bonita a atitude de Eliezer, que vai desenhando no coração de Rebeca a imagem do seu futuro marido. E vai orando para que, quando ele possa vê-la, ele possa se encantar por ela. E foi assim, aquela viagem longa. E quando desponta no horizonte, Eliezer, com seus ajudantes, com a sua tropa, e Rebeca, muito bem cuidada, de longe, o grande homem, Isaque, contempla, é ela que Deus mandou, e casa-se com ela. E os dois vão viver uma alegria muito grande e dar uma posteridade ao povo de Israel. E aqui, meus irmãos, a Bíblia não fala mais de Eliezer. Eliezer somos nós. Rebeca é a igreja. Isaque, o Cristo. Nós somos chamados a zelar da nossa igreja, a apresentar esta igreja a Cristo e mostrar para esta igreja que somos os seus filhos neste mundo, que o noivo é rico, que o noivo tem riquezas extraordinárias. Aqueles braceletes, as pérolas que Eliezer mostra a Rebeca e a encanta pelo seu futuro marido que ela não conhecia, é para nós o sinal dos sacramentos na igreja, que são os grandes remédios para a família cristã. Exatamente essas histórias do casamento no Antigo Testamento vão chegar até o Novo Testamento e nosso Senhor Jesus Cristo eleva a união do homem e da mulher à condição de sacramento, como nós podemos estudar no catecismo da igreja. Os sacramentos são sinais sensíveis da graça de Deus em nós. E os sacramentos são os remédios que Deus concede através de Cristo, porque são dons de Cristo, à família humana, para que ela possa viver aquilo que nós escutamos na primeira leitura: o amor dos filhos pelos pais, o zelo, o cuidado por aqueles que são idosos, os doentes,
E na segunda leitura, nós temos a imagem da beleza da esposa solícita com seu marido e o marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja morrendo por ela. É extraordinário todo esse contexto da Sagrada Escritura que nos faz ver nesta noite a beleza da família. E nós, como católicos, precisamos entender os presentes, os dons de Deus para a família são os sacramentos. A começar pelo batismo, que nos dá a graça de poder receber todos os demais sacramentos de acordo com o nosso estado. Depois a Eucaristia, o altar, o matrimônio. Outro dia uma jovem que queria fazer o seu casamento num clube, ela me ligava e dizia, mas eu quero fazer meu casamento no clube, porque o clube é muito bonito e já fica tudo fácil para a festa. E eu, com muita paciência, falei de Jesus para ela. Falei do milagre das bodas de Caná e falei do altar. Dei uma catequese para ela sobre o altar e as alianças do matrimônio que se entregam no dia do casamento. Quando o noivo e a noiva vêm diante do altar, diante do ministro qualificado da igreja, para fazer as suas promessas. É muito interessante a gente entender que o casamento não é feito pelo padre nem pelo diácono, mas pelos noivos. Tanto que o casamento na igreja, como nós o temos, ele é recente, é uns 600 anos. Antes os casamentos eram feitos diante dos oratórios das famílias. Depois a igreja, fazendo uma grande meditação sobre os sacramentos, entendeu: o matrimônio precisa estar ligado com o altar. O noivo e a noiva faz as suas promessas diante do altar. Ara Dei Cristo est. O altar é Cristo. E a beleza das alianças que são trocadas em promessas diante do altar é fantástico, porque dá essa noção para nós. O casamento se alimenta da Eucaristia. Daí a insistência nossa com os casais: confessem, comunguem, não fique sem a missa aos domingos, porque o domingo com missa é uma semana na graça, o domingo sem missa é uma semana sem graça. A família precisa da missa. Nós precisamos da Eucaristia. Ela é o fruto do amor que Deus derramou em nós através de Jesus. Quando eu recebo a hóstia consagrada, mistério transubstanciado do corpo, do sangue, da alma e da divindade de Cristo, toda a força dos sacramentos recebe alento. O padre, na sua ordenação, quem é crismado, a sua crisma, quem é batizado, o seu batismo, quem é casado, recebe esta força também no casamento. Daí, meus irmãos, os casais necessitarem de renovar sempre o seu amor conjugal, olhando para o altar. Há 33 anos eu comecei a trabalhar com casais, no ECC e na pastoral familiar. Depois de bispo continuei, porque fui pároco 8 anos de uma paróquia sem padre, onde implantamos o encontro de casais e instituímos a pastoral familiar. Então, para nós sacerdotes, é uma alegria muito grande trabalhar com as famílias. E eu digo para vocês, o nosso celibato, a vida do padre, ela ganha força e sentido quando nós colocamos o nosso sacerdócio a serviço das famílias. Quantas belezas eu tenho de testemunhos na minha vida
de casais que a gente ajudou a superar crises, que diante do Santíssimo perdoaram os pecados um do outro e que hoje estão juntos. Quanta beleza celebrar as missas de pessoas tão queridas das nossas famílias, cujos corpos são trazidos à igreja para a missa ezequial e ali você vê a família, os filhos, netos. Quanta beleza para um padre celebrar os 50, 60, até 75 anos, como já celebrei, de casais vivendo o aniversário do seu casamento. É uma beleza sem tanto. Eu tenho algumas lembranças, inclusive da minha família. Meu avô tinha os filhos muito próximos. E ele era, naquele tempo, no início da década de 60, a nossa televisão. Reunia os netos para contar as histórias, para falar da Sagrada Escritura para nós. Os casamentos na família, que a gente saía da roça a cavalo, a noiva saía da casa do pai, o noivo da casa dos seus pais também, para se encontrar na igreja. E depois voltavam juntos, a cavalo, chegando na fazenda, geralmente da noiva, onde tinha o jantar, tinha aquele arco bonito, enfeitado, arco de taboca, com aqueles enfeites. Então os noivos passavam debaixo daquele arco. A gente perguntava, mas o que significa isso? Nem o povo sabia, mas significa aliança. O povo de Israel tinha no arco-íris o sinal da aliança. Quando o arco-íris aparecer, sinal que Deus estava renovando a aliança com o povo. Então aqueles arcos dos casamentos representava esta aliança estabelecida para a vida toda. Quanta beleza! Quanta beleza nós podemos encontrar na história das nossas famílias. Por isso os casais precisam contar histórias de suas famílias, de seus ancestrais para os filhos. Nós não podemos deixar morrer a história de nossas famílias. Tira o WhatsApp dos meninos, tira a televisão e conta histórias. As crianças sempre gostam de histórias. E nós não podemos deixar nossas crianças se perder nesse marasmo que nós estamos vivendo. Fale da memória da sua família para os seus filhos. Inculque no coração das crianças o amor ao matrimônio, o amor à família. Mesmo você que é viúvo, você que é viúva, faça isso. Eu me lembro uma vez, atendendo confissões numa paróquia distante de um padre amigo, sempre a gente fazia essas trocas de mutirão de confissão, até na outra diocese. Eu atendi um senhor e depois nós ficamos conversando. Ele tinha 76 anos. E ele me dizia, padre, hoje faz 50 anos que a minha esposa morreu. Eu tinha 26 anos, quase 27 anos. Nós tivemos 5 filhos, inclusive um par de gêmeos. E minha esposa morreu de parto, deu uma granguena na fazenda, não tinha recursos. A parteira tentou, mas não conseguiu, salvou a criança, mas ela morreu. E eu olhava para os meus pequeninos e dizia comigo mesmo, o amor da minha esposa, o carinho que nós vivemos nesses poucos anos de casados, pouco mais de 7 anos, é que vai me ajudar a criar meus filhos. E ele tinha a sua irmã que era solteira, que tinha acabado de
completar o seu trabalho cuidando dos seus pais falecidos, foi ajudar a criar as crianças, e ele na roça. Um amor com aqueles meninos, com aquelas crianças, ajudando a dar banho, levantando de noite para cuidar. E ele dizia para mim: padre, eu nunca mais deitei com outra mulher. Eu guardo a memória e o amor da minha esposa. Eu tenho muito presente a lembrança dela comigo. E sempre procurei desenhar minha mulher no coração dos meus filhos. Sempre contei para eles como era o carinho dela. O jeito dela banhar os meninos na gamela de Tamboril. Não tinha nem bacia naquele tempo. O carinho que ela tinha de esquentar a água naquelas latas velhas para banhar as crianças com conforto. A gente nem tinha talco, ela colocava o porvilho bem fininho de mandioca que ela fazia nas assaduras das crianças. E ela ensinava minhas crianças a rezar. E a gente já rezava o terço. Às vezes as crianças mais novas dormiam. E eu continuei assim. E eu perguntei para ele: como são seus filhos com o senhor? Ah, meus filhos são joias preciosas de Deus na minha vida. Nas 5 casas dos meus 5 filhos, tem um quarto para mim. Eu fico um mês na casa de um, aí o outro vem, me busca, depois o outro, é assim. Ai de mim se eu não for. Então meus filhos são meus tesouros. Só para dizer para vocês que o amor que você dá, você recebe. Nunca mais vi esse senhor, já tem muitos anos, talvez quase 30 anos. Quando fiquei bispo, que tomei posse da diocese, logo na primeira semana, um casal muito jovem, da pastoral familiar, veio falar comigo. Aparecido e Keila. Muito bons, inclusive ele é candidato ao diaconato. Bispo, reza com a nossa filha, a Bárbara. Ela tem um câncer no braço. Muitos anos tratando, desde pequenininha. E eu vi aquele braço, aquela coisa difícil. Então rezei com aquela menina. Mas no coração eu já sentia, essa menina, ela veio para ensinar a esse casal e a todos nós. E de fato, ela viveu o itinerário de dor desse câncer. Ela cresceu. Ela tinha 7 anos quando eu a conheci e ela faleceu praticamente aos 16 anos. Eu tive a graça de Deus de acompanhar essa menina, de crismá-la, com a sua cabeça toda pelada por causa das quimioterapias. Ela não tinha vergonha, não quis deixar de estudar. E ela me dizia: bispo, eu tenho uma alegria tão grande com meu pai. Às vezes eu acordo de madrugada, sinto uma coisa pesada em cima do meu corpo. É meu pai rezando comigo na beira da minha cama e ele dorme. E as mãos dele ficam em cima do meu corpo. E eu às vezes querendo virar de lado, mas eu fico quieta para receber esse amor e esta oração. Que coisa bonita. E depois ele partilhava comigo esta experiência de rezar com a filha doente de madrugada. Acordava de noite e ia rezar com a filha na beira da sua cama. Isso é amor, isso é família, gente. Isso não tem preço. E quando ela veio a falecer, ele estava com ela na UTI e pediu ao médico que não a entubasse, que não colocasse aqueles aparelhos difíceis e que ele queria ficar junto dela. E terminou ali, rezando o terço com a filha. Família é isso também, é esses momentos de ressurreição.
momentos de morte, momentos bonitos de casamentos, momentos em que a gente lembra os idosos. Nesse tempo agora da peste, quantas dores nós temos assistido nas famílias, mas me alegra o coração de perceber a grandeza de Deus nas famílias católicas, do ECC, da pastoral familiar, das equipes de Nossa Senhora, dos trabalhos da igreja, do apostolado, legião, na hora dessas mortes. Famílias que são fortalecidas pela graça da esperança de Cristo na hora dessas mortes. Não tem preço, meus irmãos, o amor na família. Não tem preço. E quanto dói as experiências dolorosas, e eu tenho muitas, tenho uma coleção de enormes sofrimentos por causa da desobediência. Eu me lembro uma vez, uma ministra da comunhão, da paróquia vizinha minha, me ligou, eu queria falar com o senhor. Eu falei, venha. Uma mulher muito boa, empresária, tinha uma enorme loja, que é fazendas, e ela ministra na igreja e os 3 filhos coroinhas. E ela me diz, o que eu faço, padre? Meu esposo pediu a separação. Eu disse, mas qual o motivo? Ele me disse, eu sou um homem muito forte, muito exigente sexualmente. Você já é uma mulher já de menopausa. Você já não me completa mais, eu arrumei uma mulher nova. Que me enche de entusiasmo. E eu disse, mas será que não tem como? Olha, o meu pároco já sentou com ele e ele está irresistível. Não tem jeito. Era um homem que não rezava. A esposa e os filhos na igreja e ele no mundo. Separaram. Ele disse, eu vou deixar o comércio, porque você já trabalha no comércio, os meninos podem te ajudar. Ficarei com as fazendas, com o gado. Se você não der conta de administrar isso, eu vou multiplicar minhas coisas, eu te ajudo lá na frente. Elas que naquele momento, Nossa Senhora deu um acalento ao coração dela, dizendo, não escute o que ele diz. E ele partiu com a mulher nova, caminhoneta nova, reformou casa das fazendas, vivendo as alegrias da carne. Essas alegrias duraram algum tempo. 17 anos depois, às 2 da manhã, chovia naquele mês de janeiro, água caía. A gente tinha o telefone de casa, aquele telefone de gancho. Tinha um telefone no meu quarto, o telefone tocou. A gente já fica pensando, será que é uma morte na família? O atender a ela em prantos. Padre, me ajude. O senhor sabe minha história. Meu esposo está na frente da minha casa, molhado como um mendigo. Bateu na campainha. E me pediu para deixá-lo morar na casa dos cachorros, no fundo da nossa casa. Perdeu tudo o que tinha. Canceroso, no sofrimento, e ela dizia, meus filhos não querem que ele entre aqui dentro de casa. É uma revolta. Eu disse, não, reza salve rainha com seus filhos. Pede a eles para recebê-lo não como o pai, mas como um mendigo que precisa de ajuda. Apenas uma mochilinha de coisa. Acabou com tudo, gente. Perdeu tudo. Na farra, e a doença o havia destronado do seu orgulho. E eles o receberam, tinha um quarto no fundo,
o colocaram lá. Durou 6 meses. 6 meses que ela rezou, os filhos rezaram, o padre foi lá, fez uma catequese, ele aceitou a confissão e ela levava a comunhão para ele todos os domingos. Até um dia que ela foi entrar no quarto, ele estava morto. Histórias de família. Família precisa ser lugar de Deus, lugar de perdão, lugar de fidelidade. Eu me lembro uma vez, uma separação tão dura, também por motivos de infidelidade da mãe, que é muito difícil uma mãe abandonar os filhos. Mas eu vi um homem que abraçava os seus 4 filhos, aquelas 2 filhas, aqueles 2 filhos pequenos, e dizia: nós vamos vencer. A mãe deixou a casa por causa de outro homem. Uma mãe fria na oração, vaidosa. Um homem trabalhador, dedicado e santo. E ela na vaidade, até que resolveu trocar o esposo por um outro, um viajante. E ela teve a coragem de sair de casa. E o filho mais velho depois, hoje é um bom padre, no seminário ele me dizia: padre, não teve tristeza maior para mim, meus irmãos e meu pai, do que ver minha mãe sair de casa com aquelas malas na mão e entrar num carro de um irmão dela que a levou até onde estava o amante. Aquilo foi uma espada de dor que cortou nossos corações. Não é fácil para os filhos ver a mãe sair de casa, um pai sair de casa por causa do adultério. E esse filho depois deu a unção dos enfermos à sua mãe, que teve que voltar para a casa dos seus velhos pais, e depois morreu em sofrimento. Histórias de famílias. Não há nada que paga o amor de uma família fiel a Deus. E para que a família seja fiel a Deus e termine em paz, é preciso confissão, missa dominical e comunhão, oração do Santo Rosário na família, visita ao Santíssimo da parte do casal e os filhos. Quando vocês tiverem dificuldades no casamento, na família, está aqui nosso Senhor, 24 horas no Santíssimo. Não há, meus irmãos, nenhum problema de família que resiste à força da adoração a Jesus Eucarístico e à recitação do terço. Que as nossas casas sejam casas de oração. Assim nós vamos sobreviver aos tempos difíceis. Ame a sua família. Não deixe que Herodes, que perseguiu a família de Nazaré, persiga a sua família. Fuja das tentações, do jogo, da bebedeira, do adultério, das mentiras e das farras deste mundo. Famílias, templos de Deus, casas de oração, famílias, verdadeiros santuários da vida, onde o anticoncepcional não tem lugar, onde o DIU não tem lugar, onde o amor nunca está ausente, onde a abertura à vida e aos filhos é uma constante, onde não se ouve a voz do estranho que diz:
Família não precisa ter filhos, basta um filho. Aquela voz do estranho que diz: por que você vai ser fiel? Você pode continuar seu casamento, mas dê seus pulos fora do casamento. Família onde a pornografia não entra. Mesmo que a voz do estranho diz: entra lá, para você melhorar a performance da sua sexualidade. Famílias onde a sexualidade é um dom de Deus e não uma diversão macabra, sádica, para saciar um prazer que não vem de Deus. Essa, meus irmãos, é a mensagem que eu deixo para vocês. Desculpe a longa reflexão, mas é esta mensagem que eu quero deixar para vocês, queridas famílias de Água Fria, desta amada paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Amém. Tenha Nossa Senhora, tenha São José no lar de vocês, tenha o menino Jesus. Amem casais, um ao outro, porque o amor vem de Deus. Zele um do outro. Ame os seus filhos, mas não sejam pais carentes que precisam do amor de seus filhos. Ame os seus filhos. Filhos, respeite os seus pais. Se você não é capaz de amar os seus pais, mas respeite os seus pais. E que as nossas famílias sejam pequenas igrejas, onde Deus acenderá sempre a luz deste amor que nunca morre. Assim seja. Amém.